주체조선의 절대적 힘, 군사적 강세 힘있게 과시. A Coreia do Norte ameaçou uma série de ações provocativas, incluindo testes de mísseis de prontidão nuclear, depois que um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, movido a energia nuclear, navegou para a Coreia do Sul, como demonstração de força contra Kim Jong-un, líder norte-coreano. As ameaças, no entanto, foram rebatidas pela Coreia do Sul, que alertou Pyongyang sobre uma resposta esmagadora. O porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, USS Carl Vinson CVN-70, chegou à cidade de Busan, Coreia do Sul, em 2 de março, para uma visita programada ao porto, junto com seu grupo de ataque, que consiste no cruzador de mísseis guiados USS Princeton e no contratorpedeiro, também equipado com mísseis guiados Aegis USS Starret. A visita, como esperado, abalou a República Popular Democrática da Coreia, mais conhecido como Coreia do Norte. Respondendo à visita do USS Carl Vinson, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, Kim Yong-jong, criticou duramente a implantação e a chamou de histeria de confronto dos Estados Unidos e seus capangas. Ela disse ainda à mídia estatal que seu país examinará cuidadosamente a opção de aumentar as ações que ameaçam a segurança do inimigo no nível estratégico para lidar com o fato de que a implantação de ativos estratégicos dos Estados Unidos na Península Coreana se tornou um hábito vicioso e afeta negativamente a segurança de seu país. Esta é a primeira visita de um porta-aviões dos Estados Unidos à Coreia do Sul desde junho de 2024 e acontece menos de 2 meses depois que Donald Trump, que teve um relacionamento problemático com a Coreia do Norte em seu mandato anterior, assumiu o cargo em 20 de janeiro. A visita está sendo vista como uma demonstração de força em meio às crescentes tensões entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O governo sul-coreano afirmou que a visita do porta-aviões norte-americano ao porto de Busan tinha como objetivo demonstrar uma forte parceria militar entre Estados Unidos e a Coreia do Sul, diante das constantes ameaças norte-coreanas. Notavelmente, em uma rara retaliação às ameaças norte-coreanas, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul alertou que o país teria que enfrentar consequências se cometesse qualquer ato de provocação. Abre aspas. A crítica de Kim Jong-un à implantação de ativos estratégicos dos Estados Unidos para fornecer dissuasão estendida antes do próximo exercício militar conjunto Freedom Shield não passa de sofisma destinado a justificar o desenvolvimento de armas e mísseis nucleares e a criar um pretexto para provocações, alertou o Ministério da Defesa sul-coreano. A Coreia do Sul e os Estados Unidos fazem uma forte exceção ao programa nuclear norte-coreano e sustentam que os fortes laços entre eles visam dissuadir a Coreia do Norte e suas ambições nucleares. Abre aspas. As armas nucleares da Coreia do Norte nunca podem ser toleradas, avançou o ministério. Além disso, o Ministério sul-coreano reiterou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul ainda estão prontos para enfrentar qualquer ameaça de frente. Nossos militares, baseados em uma forte postura de defesa conjunta, estão completamente preparados para qualquer provocação do Norte. Além disso, o Ministério sul-coreano reiterou que os Estados Unidos e a Coreia do Sul ainda estão prontos para enfrentar qualquer ameaça de frente. Nossos militares, baseados em uma forte postura de defesa conjunta, estão completamente preparados para qualquer provocação do Norte. Se a Coreia do Norte usar nossas atividades militares legítimas e defensivas como desculpa para a agressão, responderemos com retaliação esmagadora, completou. É pertinente notar que a visita à Coreia do Sul por porta-aviões dos Estados Unidos não é rara. O USS Carl Vinson visitou o porto de Busan pela última vez em novembro de 2023.
Foi o terceiro porta-aviões a navegar em águas sul-coreanas naquele ano, depois do USS Nimitz em março de 2023 e do USS Ronald Reagan em outubro. No ano seguinte, o USS Theodore Roosevelt atracou no porto de Busan em junho, antes de um exercício trilateral entre Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. A última visita é, no entanto, significativa em meio a preocupações com a política dos Estados Unidos em relação aos seus aliados asiáticos sob a administração Trump. Nos últimos meses, Trump questionou o atual relacionamento militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, enfatizando que Seul depende do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos para dissuasão e de cerca de 28.500 soldados americanos estacionados na Coreia do Sul. Ele até exigiu que a Coreia do Sul aumentasse seus pagamentos aos Estados Unidos para as tropas americanas pouco antes da eleição do ano passado. Assim, a visita valida o relacionamento de segurança inquebrável entre Estados Unidos e a Coreia do Sul. Também destaca que a camaradagem entre os dois aliados está intacta, especialmente porque a administração norte-coreana é acusada de desafiar todos os avisos relacionados ao seu programa nuclear em expansão. Embora a reação norte-coreana ao porta-aviões dos Estados Unidos navegando em Busan tenha sido agressiva, ela não foi inesperada. Por exemplo, a Coreia do Norte alertou sobre confronto militar agudo depois que um submarino de ataque rápido dos Estados Unidos, USS Alexandria, atracou em um porto na cidade sul-coreana de Busan no mês passado. Declarações semelhantes são feitas em resposta aos exercícios militares regulares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul na região. Pyongyang vê os exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul como um prelúdio para uma invasão da Coreia do Norte e alega que eles representam uma ameaça à paz na problemática península. O episódio recente é significativo porque, embora a visita do USS Carl Vinson tenha sido planejada, ela ocorreu dias depois que o líder supremo Kim Jong-un supervisionou o lançamento de teste de míssil de cruzeiro estratégico e ordenou prontidão total para usar capacidade de ataque nuclear. Assim, aumentando as apostas e exacerbando as tensões com seu vizinho afastado. De acordo com a agência de notícias estatal KCNA, o teste tinha como objetivo mostrar a prontidão de seus vários meios de operação nuclear e alertar inimigos que estão violando seriamente o ambiente de segurança do país e fomentando e intensificando o ambiente de confronto. A declaração ainda enfatizou que é missão e dever responsável das Forças Armadas Nucleares da República Popular Democrática da Coreia defender permanentemente a soberania e a segurança nacional com um escudo nuclear confiável, obtendo maior prontidão de batalha da força nuclear e total preparação para seu uso. Além disso, o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica declarou recentemente que havia indícios de que a Coreia do Norte estava operando instalações de enriquecimento de urânio em 2 lugares. Abre aspas, há indícios de que as usinas de enriquecimento de urânio em Kangson e Yangwon continuam a operar e há indícios de que o reator de água leve em Yangwon continua a operar, disse o diretor-geral da agência, Rafael Grossi. Ele acrescentou que o desenvolvimento contínuo do programa nuclear da Coreia do Norte era uma violação clara das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Para piorar a situação, a última declaração de Kim Yong-jong teria dado a impressão de que a Coreia do Norte pode conduzir um teste de um míssil que pode atingir os Estados Unidos. Essa suposição pode ser baseada em um padrão anterior em que Pyongyang retalia a atividade militar dos Estados Unidos na região com testes de mísseis sem precedentes que irritou Washington e Seul. Além disso, os Estados Unidos e a Coreia do Sul também estão procurando conduzir o exercício Freedom Shield em terra, ar e mar, conforme confirmado recentemente pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul.
Espera-se que esses acontecimentos aumentem ainda mais as tensões entre as duas Coreias, que continuam em desacordo em questões que vão desde a expansão da atividade militar de ambos os lados, o desenvolvimento do programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte e a ajuda militar e as tropas enviadas por Pyongyang à sua aliada Rússia nos últimos meses. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. E isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!